Olha, hoje eu recebi uma postagem que eu fiquei muito chateado. Vou explicar por quê. Aqui flecha vai pra tudo que é lado. Então, se você não tá muito acostumado com a verdade, aqui não é o lugar pra você. Mas se tu gosta da verdade, fica aqui. Aqui, né, a flecha é lançada. E eu fiquei um pouco chateado com o que eu vi da mensagem. Não vou entrar nos pormenores, mas foi acerca de Sedaká. Eu não quis dar muito vento a isso, mas eu quero alertar você que faz alguma coisa pelo teu próximo. Eu vou trazer versículos aqui. No final vou trazer uma palavra para você que faz alguma coisa para alguém. Escute a Bíblia, não é eu. E não cometa esse erro, tá ok? Tá bom? Então nós vamos aqui primeiro falar sobre obras. É comumente ouvido no meio cristão que a salvação é sem obra. Você não precisa fazer nada, só aceitar Jesus está tudo certo. Só que o Cristo da Bíblia, ele vai desmentir essa mensagem. Eu não vou precisar fazer força para provar isso. Quando você está com a verdade, eu não preciso fazer força. É um pouco de arrogância, né, filho? Você é meio arrogante, né? Porque é só ler o texto. Eu não preciso fazer força aqui pra provar o óbvio. Sabe? É uma coisa tão simples de fazer, só a gente ler os textos. Acabou. Tá bom? Então quando você ouve alguém falar, você não precisa fazer nada, que você não precisa ter frutos, que você não precisa de obra... baseado nas cartas paulinas, muitas das vezes, você pode estar se complicando. Porque a Bíblia, as Escrituras vai falar que a fé sem obras é morta. Então é preciso ter ações, tá ok? Então, é importante você acompanhar comigo aqui, tá bom? Vou colocar na tela, porque é uma sequência de material que eu fiz aqui, de textos. Acompanha comigo aí, tá ok? Vamos lá. Bom, nós vamos aqui falar sobre justiças. Veja que está traduzido literal aqui. A palavra hebraica aqui é tzedakot. Aqui em hebraico está escrito tzedakot. Tzedaká, justiça, tzedakot, justiças, tá ok? Atos 10, verso 2. Piedoso e temente a Elohim com toda a sua casa, e que fazia muita esmola. Aqui eu marquei vermelhinho aqui, porque na verdade a palavra esmola é a palavra justiça, tá ok? Então, justiça é esmola. Só que esmola vem por causa do texto grego. Olha o texto que eu peguei aqui em Apocalipse 19:8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Aí eu peguei a parte final aqui do texto, tá ok? E que tá aqui, aqui ó, tzedekot, aqui ó, kedoshim, justiça dos santos, tá ok? Essa palavra justiça, que está no plural, justiças, em hebraico tzedakot, significa, aqui você coloca esmolas, só que é a mesma palavra. Então a justiça dos santos, aqui o texto em Apocalipse vai falar, tá? Essa palavra justiça é a palavra que vai para o português como esmolas, tá ok? Então, atos de justiça que era feito por Cornélio. Só que se eu pegar aqui, vamos pegar aqui Atos 2, Atos 10, 2, em outra versão. Vamos colocar aqui numa linguagem de hoje, a Bíblia, vamos colocar aqui a Bíblia viva. Vamos entender aqui Bíblia 10, 2, ok? Fazia esmolas. Olha aqui, ó. Praticava caridade com boa vontade. Vamos aqui, James. Ajudas financeiras aos pobres.
Então as esmolas era o quê? Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres. Então ele fazia esmolas e ele fazia tzedaká. Aqui a Bíblia de Jerusalém coloca que ele fazia o quê? Muitas esmolas ao povo. Tá ok? Esmolas ao povo. Esmolas ao povo. Então, dependendo da tradução, esmola ao povo. Tá ok? Vamos lá. Vamos seguir a sequência aqui. 2. Mateus 25, 41. Olha o que está na sua tela. Você que está na televisão assistindo em casa, olha o que está escrito. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Então, esse contexto de Mateus 25 é o juízo final. E aí vai dizer que ele colocou à direita os salvos e à esquerda os condenados. Por que ele vai condenar os da esquerda? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Observe, condenação. Preparado para o diabo, o acusador, e seus anjos. Qual é a causa de ser condenado ao inferno? Aqui, ó. Porque tive fome e não me deste de comer. O dia que algum pastor vier para você falar que você não precisa ter obra, você apresenta esse texto aí, meu filho. Nós estamos falando de condenação aqui, ó. Malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, para o acusador. Por quê? Qual é a condição? Por quê? Qual foi a causa? Porque não houve justiça social por parte daquelas pessoas. Pessoas estavam com fome, com sede, precisando de ajuda, e simplesmente as pessoas viraram as costas. Yeshua, vamos voltar ao texto de Mateus 25, 41. Olha só, tá na sua Bíblia, eu espero que sim, né? Que talvez só tenha na minha Bíblia, né? Olha aqui, ó. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, que todos andem com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste comer, era estranho e me acolheu, estava nu, me vestiu, adoeci e foste me ver, e na prisão foste me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando tivemos com fome, te demos de comer, sede, te demos de beber? E aí a chuva vai falar. O rei vai responder: sempre que fizeste um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então quando você faz para a ação social para um necessitado, para um discípulo do Mashiach, para um servo de Deus, para um filho de Deus, para uma alma necessitada, você está fazendo para quem? Fala para mim. Fala para mim. Fazendo para quem? Que Yeshua falou o quê? Sempre que fizeste a um desses irmãos mais pequeno, a mim o fizeste. Então vamos lá. Você fez para quem? Pro Mashiach, tá escrito aí. É ou não é? Isso aqui é muito claro, né? Fez. Quando você faz para um irmão teu necessitado, você está fazendo para o Mashiach. A pergunta que eu te faço: se você faz alguma coisa para alguém, você pode jogar na cara de alguém isso? Se você fez para o Mashiach, o que a tua mão direita fez, a esquerda não precisa saber. Nunca faça isso. Diga para alguém: eu fiz para você uma tzedaká. Senão te pede seu galardão.
e não foi sincero a atuação. O que você fez, Deus viu. Não se esqueça que eu li aqui agora há pouco. Cornélio fez. Se você seguir o texto de Atos capítulo 10, Deus falou que guardou no memorial. Está escrito no memorial. Então nada do que você fizer vai passar batido. Disso você pode ter certeza. Mas quando você faz por um pobre, por um necessitado, não vai passar despercebido diante dos olhos do Senhor. Mas você fez para uma chia. Então nunca se esqueça disso. Tá ok? Então aqui, tá muito claro aqui. Tá ok? Segue a mensagem. Então, quem não fez foi pro inferno. Tá aqui. Leia depois na tua casa, tá bom? Mateus 25, depois você lê lá. Tá bom? Continuando. 2, vamos ao 3 aqui. Sequência. Guardai-vos de praticar a vossa justiça. Olha aqui, justiça. O que significa? Tzedakah não é favor, é justiça, tá bom? Quando você ajuda alguém, você não fez mais que obrigação, eu não fiz mais que obrigação e ponto. Tá bom? Ninguém aqui precisa ser colocado uma faixa, passar na televisão como o caridoso, tá ok? Nós fizemos a nossa obrigação. Tá aqui? O Mashiach tá falando que você faz. Aqui é a palavra grega, tá? Por isso que vem a expressão, quer dizer misericórdia e piedade, tá bom? Mas observe que aqui o texto começa falando, olha, guardai de vos praticar a vossa justiça diante dos homens. Então a tzedakah é algo particular, tá bom? 4. Olha o que está escrito em Jó 31:16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e eu guiei desde o ventre da minha mãe. Leia. Se alguém vir perecer por falta de veste, ou ao necessitado por não ter coberta, e seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta havia minha ajuda, então caia o ombro a minha espádua e quebre o meu braço deste osso. Aqui é Jó falando que ele fazia justiça social. E ele está falando, Senhor, se eu deixei de fazer em favor do próximo, que isso aconteça comigo. Eu nunca vi um necessitado e fingi que eu não vi. Nunca. Jó. Salmo 112:5. Bem-irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo na verdade, nunca será abalado, justificará em memória eterna. Observe de novo a palavra tzadik. Tzadik, ó, está conectado ao que? Ao que se compadece, ao que empresta, ao que dá, ao que é generoso. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores e seu coração está firme, confiando em Yahweh. Tá ok? 5. Provérbios 19:17. A Yod Rei Vav-Rei empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. Outros textos colocam, aquele que dá ao pobre empresta para Deus. Teve pessoas lá no grupo que falou que não existia esse texto, não. Para de Ctrl-A, Ctrl-C, tá? Cuidado com isso, hein? Fica vendo ateus na internet aí e acaba esquecendo de ler Bíblia. Quem dá ao pobre empresta para Deus. Amém? Tá aí, ó. Provérbios 19:17. Isaías 58:7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa o pobre abandonados, e quando vires nu, cubra, e não te escondas da tua carne? Você já parou para perceber que Isaías 58 tem total ligação a uma crítica feita ao povo de Israel porque fazia o Yom Kippur, mas esquecia das suas obrigações? Aí o Eterno fala, esse é o jejum que eu quero. Esse é o jejum que me agrada.
seguir ritos, esquecer das pessoas que estão à tua volta? Hein? Leia a Bíblia, ela por si só é a palavra. Amém? Mateus 5,42. Dá quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Lucas 12:33. Vendei o que tendes e dá esmola. Toda vez que você vê esmola, é a tzedakah. Fazei para vós bolsas que não se envelhecem, tesouro nos céus que nunca se acabe, onde não chega o ladrão e a traça não rói. Yeshua estimulou as pessoas a ajudar os pobres. O que as igrejas fazem hoje, hein? Elas só arrecadam, né? Depois eu tenho que fazer críticas no particular. Eu não posso falar que eles estão errando, né? Cristo entrou lá no templo, viu um monte de comércio no templo. Ele chamou os sacerdotes no particular e disse assim: olha, vocês estão errando, não faça mais isso. Não, ele fez logo um chicote e expulsou aqueles camaradas que estavam lá brincando na casa de Deus, tá ok? Então, fazer pelo próximo é obrigação nossa. Atos 9:36 ali fala de uma discípula chamada Tabita. E essa fazia muita tzedakah. Tá ok? 1 Coríntios 16, do 1 ao 3. Quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às comunidades da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha da parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando ele chegar, né? E quando tiver chegado, mandarei os que for por cartas aprovadas, para levar vossas dádivas a Jerusalém. Essa coleta Paulo fazia sempre para os pobres das judeus, irmãos judeus, tá ok? 6. 2 Coríntios 9, do 6 ao 7. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco se fará. E o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo o que propôs no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse texto aqui é muito usado nas igrejas evangélicas para pedir oferta. Só que os pastores não falam que esse texto aqui está se usando para tirar oferta para os pobres. Fala para algum pastor aí que usa esse texto, que isso aí está falando de arrecadação para pobres, necessitados, é comida para quem não tem, tá, ó, pastor? Então, quando você lê esse texto de 2 Coríntios 9, 6 e 7, não é para arrecadar para a empresa que tem o CNPJ. É para arrecadar para os pobres irmãos que passam necessidade. Amém? Então, se você já viu esse texto tem um contexto. Gálatas 2:10. Recomendando-nos somente que nos lembrasse dos pobres, o que eu também procurei fazer com diligência. A recomendação de Tiago é que os pobres não fossem esquecidos. Tá bom? Então, os apóstolos falaram para Paulo: olha, você vai pregar os gentios, mas não se esqueça dos irmãos pobres. Tá ok? E Paulo falou que fez isso muito bem. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com suas mãos para o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Repartir o quê? Você tem 2, dá 1 para quem não tem. É simples assim, não tem tanta dificuldade, né? 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, ele fechar o seu coração, como permanece nele o amor de Deus? Então, esse versículo por si só, fechei ele aqui em vermelhinho, para que todo mundo saiba a responsabilidade de cada um. Então, se você fez tzedakah para alguém, você fez porque é tua obrigação. Nunca jogue na cara de ninguém que você fez um ato de justiça. Tá ok? Nunca faça isso. Porque quando você faz alguma coisa para um pobre, quando você fez alguma coisa por alguém, você fez porque é um mandamento. E os textos ainda são muitos. Deixei esses textos todos aqui para vocês saberem.